questão de física, nosso tema é espelhos. Um objeto AB é colocado em frente a um espelho côncavo, sistema óptico estigmático, conforme a figura. Tá aqui a figura representando o espelho e o objeto AB. Considerando C o centro de curvatura, então o centro de curvatura está aqui, e F o foco do espelho, que está aqui, exatamente entre o centro e o vértice do espelho, a imagem conjugada é, aí você tem que completar essas três lacunas para poder dizer qual que está correto de acordo com a situação. Vamos lá. Espelho côncavo, ele é um pouco mais complicado. Dependendo de onde o objeto luminoso está com relação a ele, ele vai formar um tipo de imagem diferente. São 5 tipos de imagem diferentes que ele é capaz de conjugar. Quando ele está antes do centro, quando ele está em cima do centro, quando ele está entre o centro e o foco, quando ele está em cima do foco e quando ele está entre o foco e o vértice do espelho. Então são 5 possibilidades de imagem. O que a gente tem é que o objeto está localizado antes do centro. Então só de você saber a região é o suficiente para você classificar. Mas vamos lá. Uma forma de você descobrir qual é o tipo de imagem formada, você não tendo decorado qual é o tipo de imagem, é traçando 2 raios de luz saindo da extremidade desse objeto. Mas você tem que saber o que vai acontecer com eles ao refletir. Então são 4 características comuns, né? Quando o raio de luz entra paralelo ao eixo principal, quando ele entra pelo foco, quando ele entra pelo centro e quando ele entra aqui pelo vértice do espelho. Você precisa traçar 2 e ver aonde os raios refletidos se cruzam. Vamos lá. Se ele sair paralelo ao eixo principal, ele sempre sai passando pelo foco. Se ele entrar pelo foco, ele sempre sai paralelo ao eixo principal. Então esse ponto onde eles se cruzaram é onde vai se formar a imagem desse objeto. Então se você reparar, o que a gente tem é o seguinte: essa imagem com relação ao objeto está de cabeça para baixo, ela tem um tamanho menor e está projetada para o mesmo lado que o objeto se encontra do espelho. Então com isso a gente consegue classificar a imagem no total. A imagem projetada para o mesmo lado que o objeto está, a gente chama de imagem real. Quando ela está de cabeça para baixo com relação ao objeto, a gente chama de imagem invertida, e quando ela tem um tamanho menor, a gente chama de imagem menor. Então agora a gente tem que avaliar as alternativas para ver qual completa essas lacunas. Vamos lá, letra A, real, invertida e igual ao objeto. A imagem até vai ser real e invertida, porém não vai ser igual, ela vai ser menor. Letra B, real, invertida e menor que o objeto. Essa sim satisfaz o que a gente fez ali analisando a imagem desse objeto com relação a esse tipo de espelho. Então fechou a nossa questão, gabarito letra B.